quando a gente for calcular a mediana para uma variável contínua, o que é uma variável contínua? Basicamente, você vai olhar para a tabela. Se tiver classes, é uma variável contínua. Então, aqui a gente tem as classes, né, de 180, incluindo 180 até o 200, não inclui o 200. Então, se você está trabalhando com classe, ou seja, uma variável contínua, você vai ter que trabalhar com esta fórmula aqui, esse formulão aqui para o cálculo da mediana. O que são esses elementos que estão aqui? Então, a gente tem aqui, ó, o limite inferior da classe mediana aqui a gente tem a amplitude da mediana, da mediana não, da classe mediana, o n, que a gente já conhece, que é o tamanho da nossa amostra ou da população. Fão anterior, fão é sempre uma frequência acumulada anterior à classe mediana. E aqui é a frequência absoluta da classe mediana. Tá? Muito bem. Para a gente calcular a posição em que a gente vai encontrar a mediana, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que construir a coluna do fão. Eu já trouxe a coluna pronta aqui, só lembrando que você vai, para construir a coluna do fão, vai pegar o f1, copiar para cá, e aí vai fazendo 4 mais 18, 22, 22 mais 10, 32, 32 mais 5, 37, 37 mais 3, 40. E aí, a partir desse fão, a gente tem condição de escrever o significado dele, quer dizer, as posições. Ou seja, aqui tudo começa na primeira posição e vai até o número que está aqui na coluna do fão, até a quarta posição. Se eu parei na quarta, eu continuo da quinta posição e vou até o número que está aqui no fão, até a 22ª. Parei na 22, continuo da 23 até 32, que é esse número aqui. Parei em 32, seguinte, 33, e vou até 37. Parei no 37, desculpa, continuo do seguinte, que é o 38, e vou até o número que está aqui, que é o 40. Tá? Agora, para a gente calcular a posição em que a gente vai achar a mediana, no caso contínuo, toda vez que você está trabalhando com variável contínua, não tem regra do par e do ímpar. Tá? Não vai ter mais aquela regrinha que a gente viu nos dois casos anteriores. Então, você simplesmente vai ter que fazer o seguinte, você vai pegar o teu n, o n é este aqui, ó, vai dividir por 2 e vai achar uma posição. Esta posição você vai localizar aqui na tua tabela com auxílio dessa coluninha verde que a gente fez. Então, 20ª posição vai estar onde? Não vai estar nesta linha aqui? Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar a linha em que a gente tem, em que a gente encontra a classe mediana. Então, a classe mediana não está nesta linha aqui, ó. Olha lá. Nesta linha, a gente tem a classe mediana. E a gente vai se basear nessa linha para aplicar o formulão. Então, como que a gente vai fazer o cálculo do formulão? Vamos lá. Mediana igual. Seguindo o formulão, limite inferior da classe mediana. A classe mediana é essa classe, de 200 a 220. O da esquerda, o menor valor é o limite inferior, o da direita é o maior valor, limite superior. Então, limite inferior, 200. Pelo formulão, mais, abriu parênteses, puxa um traço, o n a gente já viu que é esse 40. Vai ter que dividir isso aqui por 2, menos, cuidado agora. O que eu tenho que pôr aqui? Não é o fão anterior? Então, você vai na coluna do fão, você vai olhar a linha em que você marcou, que vai conter a classe mediana, e vai pegar o valor anterior, que é este número 4 aqui, ó. Se essa linha for a primeira, o anterior não vai ter, vai ser 0. Tá? Vamos supor que a classe mediana fosse essa aqui, ó, de 240 a 260. Qual que vai ser o fão anterior?
vai ser o 32. Agora, embaixo a gente não tem o F da mediana, ou seja, a gente vai vir na coluna do F e vai pegar o F da classe mediana, da linha que a gente marcou. A gente vai pegar esse valor aqui, ó, esse 18, e vai colocar ele aqui. E agora, eu tenho que pôr o valor do Hzinho. O que é o Hzinho? O que vai ser o Hzinho? Não é a amplitude? O Hzinho não é o tamanho da classe? Esse Hzinho, vamos colocar aqui em cima, ó, o Hzinho vai ser o quê? O limite superior da classe menos o limite inferior da classe, que é esse 220 menos esse 200. Um menos o outro vai ser igual a 20. Então, multiplica aqui pelo 20. Tá ok? Aí a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 40 sobre 2 dá 20. Menos 4... Vamos por aqui. 40 sobre 2 dá 20, menos 4 dá 16. Sobre o 18, se quiser já pode tirar o parênteses, vezes 20. Agora, eu vou fazer esse cálculo, vou pegar a nossa calculadora aqui. Então, vamos lá. Começar aqui, ó, 16, dividido por 18, o resultado vezes 20. Quanto que dá isso? Vamos só copiar aqui, ó, 200 mais... Pegando o resultado, ó, duas casas, tá? 17,7 faz o arredondamento dessa casa, 8. Então, 17,78. Somando, vai dar 217,78. Então, essa aqui vai ser a nossa mediana. Esse é o valor que está no centro da nossa distribuição, dessa tabelinha, considerando os valores dessa tabelinha aqui. Agora, vamos ver um segundo caso. Tá? Vou fazer de novo com vocês o cálculo, só que aí eu já pus essa tabelinha aqui montada, prontinha para vocês. Então, eu já tenho a coluna do F, já construí a coluna do Fão, tá? Fazendo aqui lá, 4, copiou, 4 mais 9, 13, 13 mais 11, 24, assim por diante. E já marquei as posições aqui. Aí você verifica se isso daqui está ok para você, se você consegue reproduzir. Vamos fazer o cálculo da posição. Embora eu já tenha marcado aqui onde está a classe mediana, eu vou calcular com vocês aqui a posição. Lembra que eu falei no exemplo anterior em que não tem, vou pôr de novo, ó, não tem regra do par e do ímpar, tá? Se não tem essa regra, como que eu vou fazer? O meu n não é esse 41? Eu vou pegar esse 41, vou dividir por 2. Ah, mas aí vai dar um número quebrado. Não tem posição quebrada. Ok. Faz o seguinte. Arredonda esse valor. 20,5, pela regrinha habitual, vai arredondar para 21, certo? 21ª posição. Onde que está a 21ª posição? Não está aqui, ó. Então, esta vai ser a classe mediana. Vou marcar ela, ó. Vamos marcar a nossa classe mediana. Está aqui a nossa classe mediana. Está marcado. A partir disso daqui, eu vou usar o formulão. Então, vamos lá. Mediana vai ser igual. Limite inferior da classe mediana. Não é esse 158 aqui? É o valor da esquerda. Mais... abre parênteses, puxa um traço, o n, que é esse 41, dividido por 2, menos quem? Frequência acumulada anterior. Então, frequência anterior acumulada está aqui, ó, na coluna da frequência acumulada. Aqui está na linha de cima. No caso, é 13. Embaixo, frequência absoluta, então é o F nesta coluna, portanto, da mediana. Não é esse número aqui, ó? 11. E, finalmente, a gente tem que multiplicar pelo Hzinho. Mas quanto que vale o Hzinho desta linha aqui? O Hzinho não vai ser 162 menos 158? Quanto que dá isso? Não é 4? Então, esse Hzinho eu vou multiplicar aqui, ó. Agora, o que eu tenho que fazer? Ó, eu vou mostrar para vocês na calculadora todas as etapas. Eu sugiro fazer o seguinte, ó, deixa o 158, põe um mais e agora já vamos calcular tudo isso daqui. Então, vamos lá na calculadora. Ó, deixa eu limpar aqui.
Vou pegar o 41, vou dividir por 2, certo? Esse resultado subtrai de 13, dá um igual. O resultado divide, espera um pouquinho, vamos de novo que deu pau aqui, ó. Então, vamos lá, 41 divide por 2. Ó. Vamos de novo aqui, ó. 41 divide por 2, igual. Menos 13, igual. Divide por 11, igual. Agora tem que fazer esse vezes 4 aqui. Então, vezes o 4, igual. Agora eu vou anotar o número que deu, vou arredondar para duas casas. Então, como é a terceira casa é 7, eu vou arredondar, em vez de trabalhar com 2, vou arredondar isso aqui para 3. 2,73. E aí você faz a soma, tá? Então, você vai chegar no valor de 160,73. Este valor aqui é o valor da mediana desse conjunto de dados, ou seja, é o valor central. Isso significa que metade das alturas dessa tabela estão acima deste número, metade das alturas estão abaixo. Se você quiser, uma coisa que é legal é o seguinte, você pode também colocar a unidade de medida. Tá? No caso, a gente não está trabalhando com as alturas em centímetros, então esse valor aqui é um valor que está em centímetros. Tá? Eu estou mostrando o cálculo para vocês sem me preocupar muito com a questão da unidade. Mas todos esses valores têm unidade. E a unidade é a mesma unidade dos dados que você está observando, da tua variável, dos teus dados brutos, do teu rol. Tá? No caso é centímetros. Se aqui tivesse em metros, você ia colocar metro.